Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Agora, pense em algo que você deseja profundamente. Pode ser paz, prosperidade, amor, reconhecimento, qualquer coisa. Perceba como o simples ato de pensar nesse desejo faz o seu peito se contrair, ainda que levemente. No budismo, isso tem um nome: Tanya, o desejo ardente, a sede insaciável que cria sofrimento. Buda ensinava que não sofremos por não termos o que queremos, mas por acreditar que só seremos completos quando conseguirmos. E, no entanto, quanto mais corremos atrás, mais longe parece ficar. Isso acontece porque existe um paradoxo. Quanto mais perseguimos, mais criamos distância. É como tentar pegar água com as mãos fechadas. Quanto mais força você faz, mais ela escapa. A vida moderna nos condicionou a acreditar que precisamos conquistar tudo: o emprego perfeito, o relacionamento ideal, a casa dos sonhos, a validação das pessoas. Somos ensinados a lutar, forçar, controlar. Mas no budismo, a sabedoria aponta para outro caminho. A verdadeira abundância não nasce da corrida externa, mas da quietude interna. Quando perseguimos, colocamos o foco na falta, e aquilo em que focamos se expande. A mente diz: eu não tenho, eu preciso ter. Só serei feliz quando conseguir. E, nesse estado, emitimos exatamente a energia oposta daquilo que desejamos atrair. O universo, ou, se preferir, a vida, não responde às nossas palavras, mas ao estado interno que sustentamos. Por isso, o budismo nos convida a mudar o eixo da nossa busca. Em vez de correr atrás, cultivar o espaço onde as coisas podem chegar naturalmente. Pense em uma árvore frutífera. Ela não persegue o sol. Ela simplesmente cresce, silenciosa, enraizada, aberta. E, por crescer em harmonia com a natureza, o sol a encontra, a chuva nutre e os frutos surgem. O segredo não está no esforço frenético, mas na sintonia com o fluxo. Esse é o ponto central do conceito oriental de Wu Wei: agir sem forçar. Não significa não agir. Significa agir em alinhamento, de forma fluida, presente, conectada com o que é maior que nós. No budismo, aprendemos que quando a mente está inquieta, ansiando, desejando, planejando compulsivamente, ela se afasta da realidade presente. É como tentar ouvir uma música suave no meio de um trovão. Quanto mais barulho interno, menos conseguimos perceber os sinais que a vida nos envia. E é nesse espaço de silêncio e atenção que a mágica acontece. Vamos fazer um pequeno exercício. Sente-se confortavelmente, feche os olhos e respire fundo. Ao inspirar, sinta que está trazendo calma e clareza para dentro de si. Ao expirar, permita que toda ansiedade e expectativa se dissolvam. Repita mentalmente: eu solto o controle. Eu confio no fluxo da vida. Eu permito que tudo venha no tempo certo. Essa pequena prática já começa a mudar a sua energia. Porque atrair não tem a ver com pedir mais forte, nem com correr mais rápido. Atrair é abrir espaço. O budismo nos ensina que todos os seres humanos carregam 3 venenos mentais que nos afastam da verdadeira paz. O desejo insaciável, que nos faz acreditar que precisamos de algo externo para sermos felizes. A aversão, que nos leva a rejeitar o que não gostamos, criando resistência. A ignorância, que nos cega para a impermanência da vida. Quando vivemos na lógica da perseguição, somos dominados pelo primeiro veneno. Queremos controlar resultados, acelerar processos, antecipar o que ainda não é tempo. Mas a vida tem seus próprios ciclos. E quando aprendemos a aceitar esses ciclos, encontramos um estado de profunda liberdade interior. Não porque desistimos dos nossos sonhos, mas porque deixamos de condicionar nossa felicidade a eles. Imagine uma pessoa que sonha em encontrar o amor verdadeiro. Ela se inscreve em todos os aplicativos, sai todos os finais de semana, analisa cada palavra, cada gesto, cada mensagem. E, ainda assim, sente que nunca encontra alguém que realmente se conecte com ela. Por quê? Porque o campo energético que sustenta suas ações é a escassez. E a escassez repele. Agora imagine essa mesma pessoa voltando para si mesma. Ela começa a cultivar presença,
a se nutrir, a se amar. Vive com autenticidade, fluindo com a vida. E, então, sem esforço, alguém surge. Não porque ela procurou, mas porque ela se tornou a própria fonte do que buscava. Esse é o princípio que o budismo revela. Você não atrai o que quer, atrai o que é. Quando paramos de perseguir, algo muda dentro de nós. A ansiedade diminui. A mente clareia. O coração se abre. E, com isso, nos tornamos receptivos ao que antes parecia distante. É como o lago. Quando a superfície está agitada, não conseguimos ver o reflexo do céu. Mas, quando a água se acalma, tudo se revela com nitidez. Da mesma forma, quando aquietamos nossa mente, as respostas começam a surgir naturalmente. As oportunidades nos encontram. As pessoas certas chegam. A vida se reorganiza, porque o fluxo nunca deixou de estar presente. Nós é que estávamos distraídos demais para percebê-lo. Mas isso exige coragem. Coragem para parar de lutar contra a corrente. Coragem para silenciar os ruídos da pressa. Coragem para confiar que a vida sabe o caminho, mesmo quando não vemos claramente a próxima curva. Quando compreendemos esse paradoxo, que não perseguir atrai, algo desperta dentro de nós. Passamos a viver com mais leveza. Deixamos de confundir velocidade com direção. Entendemos que o universo não precisa ser forçado, apenas acompanhado. E é aqui que começa a transformação real. Não se trata de desistir dos seus sonhos, mas de soltar o peso da cobrança. Não se trata de abrir mão dos seus desejos, mas de abrir mão do controle. A vida sempre soube o caminho. O seu papel é simplesmente estar presente para percorrê-lo. Feche os olhos por um instante e perceba. Como está a sua energia agora? Ela está leve ou pesada? Calma ou ansiosa? Serena ou turbulenta? No budismo, existe um princípio profundo. O que você atrai não depende do que você deseja, mas do que você é no momento presente. Essa sabedoria nos convida a observar não apenas os nossos pensamentos, mas também o estado interno de onde esses pensamentos surgem. Se você deseja paz, mas vive em um turbilhão de preocupações, é como plantar sementes em um solo instável. Se deseja amor, mas carrega ressentimentos e autocrítica, o campo energético que você sustenta repele aquilo que mais anseia receber. A vida responde à vibração que você emana, não ao discurso que você repete. O problema é que fomos condicionados a acreditar que a conquista vem de fora. Mais esforço, mais ação, mais controle. Mas, para o budismo, a verdadeira transformação nasce de dentro para fora. Buda dizia que a mente é como um jardim. Aquilo que você cultiva diariamente determina os frutos que colherá. Se todos os dias você rega pensamentos de escassez, não tenho, não posso, não mereço, esse será o seu campo energético. Se, ao contrário, você nutre a presença, a gratidão e a aceitação, naturalmente se torna um ímã para experiências alinhadas com esse estado interno. Não se trata de mágica. Não se trata de desejar e esperar o universo entregar. Trata-se de coerência energética. O budismo nos lembra que tudo é interconectado. Os seus pensamentos moldam suas emoções. Suas emoções influenciam suas ações. E as suas ações criam os resultados que você vê no mundo. Quando você muda a raiz, o estado interno de onde tudo nasce, todo o resto se reorganiza. Por isso, atrair começa com a consciência da sua própria energia. Mas como fazer essa mudança na prática? Vamos explorar 3 ensinamentos budistas essenciais que vão te ajudar a alinhar seu estado interno com aquilo que deseja manifestar na sua vida. Primeira, a lei da impermanência, liberando o apego. No cerne do budismo está a compreensão de que tudo é impermanente. Os pensamentos, as emoções, as pessoas, as situações, os ciclos. E, ainda assim, passamos grande parte da vida tentando controlar e segurar o que, por natureza, é passageiro. Esse apego cria resistência. E resistência gera sofrimento. Quando você persegue algo com desespero, está, na verdade, dizendo para o universo: eu não confio. Eu preciso ter isso agora. Se não tiver, serei infeliz. Mas quando você solta o controle e confia no fluxo da vida, algo curioso acontece. As portas começam a se abrir.
Liberar o apego não significa abrir mão dos seus desejos. Significa abrir mão da necessidade de que eles aconteçam de uma forma específica e em um tempo específico. É confiar que a vida tem um ritmo próprio, e que esse ritmo, mesmo quando não entendemos, sempre traz o que precisamos. Experimente repetir mentalmente agora: eu permito que a vida flua. Eu confio no tempo perfeito de tudo. Quando seu corpo relaxa, a mente se expande. E, nesse espaço de expansão, você se torna receptivo para atrair o que deseja com mais leveza. Segunda, a prática da atenção plena, tornando-se um imã natural. Se você reparar bem, vai perceber que a maior parte da nossa ansiedade vem de viver no futuro. E se não der certo? E se não acontecer como espero? E se eu nunca conseguir? No entanto, o único lugar onde a transformação acontece é o agora. O budismo nos ensina a cultivar sati, a atenção plena, para que possamos viver cada momento com presença total. E quando você está presente, algo poderoso acontece. A sua energia se estabiliza. Imagine uma poça de água. Quando está agitada, o reflexo se distorce. Mas quando fica calma, tudo ao redor se revela com clareza. Sua mente funciona da mesma forma. Quando está presente, ela se alinha com o fluxo da vida. Uma prática simples para cultivar isso. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Ao inspirar, repita mentalmente: eu estou aqui. Ao expirar, repita: este é o meu momento. Repita por 2 minutos. Sinta como, pouco a pouco, a tensão se dissolve. É nesse espaço de presença que o universo encontra você. Porque, quando você vive consciente, você se torna magnético. E não por esforço, mas por sintonia. Terceira, a compaixão e o estado interno de abertura. O terceiro ensinamento essencial do budismo sobre atração tem a ver com compaixão, por você e pelos outros. Muitas vezes, acreditamos que atrair tem a ver apenas com querer receber. Mas, para o budismo, a energia do dar é inseparável da energia do receber. Quando cultivamos compaixão, gratidão e generosidade, abrimos o coração para que a vida flua através de nós. Não há resistência. Não há rigidez. Não há medo. Lama Yeshe, um grande mestre budista, dizia: quando o coração se abre, o universo inteiro encontra espaço para entrar. Praticar compaixão não significa se anular nem se sacrificar. Significa escolher olhar para a vida com aceitação, reconhecer que cada pessoa carrega suas próprias dores e que nós também estamos em constante aprendizado. Quando você solta os julgamentos e alimenta o amor, sua vibração muda. E, com ela, muda também aquilo que você atrai. Agora, olhe para dentro de si e perceba: em quais áreas da sua vida você tem tentado forçar demais? Onde há resistência, frustração, ansiedade? O convite do budismo é simples: solte o controle, mas não o desejo. Continue sonhando, mas pare de lutar contra o fluxo. Deixe que a vida te mostre o caminho, em vez de tentar empurrá-la para a direção que você acredita ser a certa. Porque, no fundo, tudo o que você busca já está buscando por você. A única pergunta é: você está aberto o suficiente para permitir que isso chegue? Pare por um instante e reflita. Quantas vezes você tentou forçar para que algo desse certo? Um relacionamento, uma oportunidade, um projeto. E, mesmo assim, parecia que quanto mais tentava, mais distante ficava. O budismo nos ensina que a vida não flui pelo caminho da força, mas pelo caminho da harmonia. Quando estamos alinhados internamente, não precisamos perseguir, atraímos naturalmente. Esse é um dos ensinamentos mais profundos do Dhammapada, um dos textos mais antigos do budismo. Assim como a sombra nunca abandona o corpo, a felicidade acompanha a mente pacificada. Quando a mente encontra quietude, tudo ao redor se reorganiza. Mas quando a mente está agitada, a energia se fragmenta, e começamos a nos sentir desconectados, exaustos, ansiosos e inseguros. Portanto, a chave não é fazer mais, é ser mais. Agora, vamos explorar 3 práticas budistas poderosas que te ajudam a alinhar sua energia para atrair aquilo que deseja sem esforço, sem resistência, sem perseguição. Primeira, o poder dos mantras.
Reprogramando a mente. No budismo, um mantra não é apenas uma frase bonita. É uma ferramenta de transformação. Cada som, cada palavra, carrega uma frequência que silencia a mente agitada e conecta você com um estado de consciência mais elevado. Um dos mantras mais conhecidos e poderosos é Om Mani Padme Hum. Traduzindo livremente, significa: a joia está no lótus. Representa o despertar do seu potencial mais elevado, a lembrança de que a sabedoria e a plenitude já estão dentro de você. Como praticar? Sente-se em um lugar tranquilo, com a coluna ereta. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Repita o mantra mentalmente ou em voz baixa, Om Mani Padme Hum. Permaneça na vibração do som, sentindo como ele suaviza os pensamentos. Quanto mais você pratica, mais percebe que atrair não é pedir. Atraímos quando entramos na frequência daquilo que desejamos. E os mantras são uma ponte para essa sintonia. Seja qual for o seu desejo, paz, prosperidade, amor, cura, antes de buscá-lo no mundo externo, você precisa cultivá-lo dentro de si. O mantra te ajuda a abrir espaço para que essa transformação interna aconteça. Segunda, visualização compassiva, sentir antes de receber. Outro ensinamento profundo do budismo é que a mente não distingue imaginação de realidade. Se você cultiva, com presença e intenção, a sensação daquilo que deseja, o seu campo energético se reorganiza para manifestar essa experiência. Mas atenção, essa prática não é sobre criar expectativas. Não se trata de forçar o universo a te dar o que quer, e sim de se alinhar com a vibração daquilo que deseja atrair. Exercício prático. Encontre um lugar calmo e sente-se confortavelmente. Feche os olhos e respire profundamente. Traga à mente aquilo que deseja. Pode ser uma vida mais plena, um relacionamento saudável, um propósito mais claro. Agora, em vez de apenas ver, sinta. Como seria acordar todos os dias com essa realidade? Qual seria a sensação no corpo, na mente e no coração? Como seria viver com essa paz, esse amor, essa abundância? Permaneça alguns minutos nesse estado de plenitude, sem ansiedade, apenas sentindo como se já fosse real. Essa prática conecta você ao que o budismo chama de samadhi, um estado de absorção profunda e harmonia com o presente. Quando você sente antes de receber, a mente e o coração trabalham juntos, e o universo encontra menos resistência para te entregar aquilo que já está em sintonia com a sua vibração. Terceira, a sabedoria do Wu-Wei, a arte do não forçar. Embora o conceito de Wu-Wei venha do taoísmo, ele é muito respeitado dentro de diversas escolas budistas chinesas e tibetanas. Traduzindo literalmente, significa não agir contra o fluxo. Mas isso não significa inércia. Wu-Wei não é sobre ficar parado esperando a vida acontecer. É sobre agir a partir de um estado de alinhamento, e não de desespero. Pense no bambu. Ele é flexível, mas firme. Ele não tenta resistir ao vento. Ele se inclina, acompanha o movimento, e por isso nunca se quebra. A prática do Wu-Wei te ensina que quanto mais você luta contra a vida, mais se desgasta. E quanto mais você relaxa, mais espaço cria para que as coisas aconteçam naturalmente. Reflexão para hoje. Onde você tem forçado demais? Onde você tem tentado controlar o incontrolável? E se, em vez de lutar, você confiasse um pouco mais? Quando você para de empurrar a vida, ela começa a te carregar. E, nesse estado, atrair não é um esforço, é um reflexo da sua sintonia. Talvez você já tenha atraído algo no passado, mas percebeu que não conseguiu sustentar aquilo. Isso acontece porque, sem transformação interna, qualquer conquista é instável. O budismo nos ensina que atrair não é o objetivo final. Mais importante do que atrair é manter a harmonia necessária para que aquilo permaneça. Se você deseja abundância, cultive um estado interno de gratidão. Se deseja amor, pratique o amor próprio. Se busca paz, aprenda a silenciar a mente todos os dias. A vida não responde aos nossos desejos superficiais, mas à energia que sustentamos com constância. Por isso, atração e transformação caminham juntas. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Agora,
Permita-se soltar. Tudo aquilo que você tem carregado, medos, cobranças, expectativas, planos que ainda não deram certo. Apenas deixe ir, por alguns segundos. No budismo, aprendemos que o verdadeiro poder surge quando paramos de lutar contra a vida. Quando abrimos mão do controle, criamos espaço para que o fluxo natural do universo se manifeste. Essa é a essência de não perseguir, permitir que a vida aconteça em sintonia com o que somos, sem ansiedade, sem pressa, sem resistência. O que vamos explorar agora é como viver essa sabedoria no dia a dia. Como sair do excesso de esforço e entrar no estado de presença, onde tudo que precisa vir até você, virá, no tempo certo, na forma certa. Primeiro, o estado de soltar, onde a magia acontece. Muitas pessoas confundem soltar com desistir, mas no budismo a diferença é profunda. Desistir é renunciar ao seu propósito. Soltar é entregar o peso do controle, deixando que a vida siga o caminho mais sábio, que muitas vezes não é o que a mente imagina. Imagine que você está tentando segurar água com as mãos fechadas. Quanto mais força aplica, mais a água escapa. Agora, abra as mãos suavemente, e a água permanece. Essa é a metáfora do soltar. Quando paramos de sufocar os nossos desejos com ansiedade e expectativa, criamos espaço para que eles floresçam naturalmente. O Buda dizia: o apego é a raiz do sofrimento. Quando você persegue, está preso ao resultado. Quando você solta, encontra liberdade. E, nessa liberdade, surge um magnetismo silencioso que atrai exatamente aquilo que está em harmonia com a sua essência. Segundo, gratidão, a chave secreta da atração. No budismo, um dos estados mentais mais elevados é a mudita, que pode ser traduzida como alegria apreciativa. É a prática de sentir gratidão profunda não apenas pelo que temos, mas também pelo simples fato de existir, de respirar, de experimentar a vida como ela é. Se existe um segredo para atrair mais abundância, é este: celebrar o que já está presente. Quando estamos constantemente focados no que falta, criamos uma energia de carência. Mas quando nos conectamos com gratidão genuína, enviamos ao universo uma mensagem clara: eu já sou pleno. E o universo responde à plenitude com mais plenitude. Exercício prático de gratidão matinal. Ao acordar, sente-se na beira da cama. Coloque a mão sobre o coração. Respire profundamente 3 vezes. Liste mentalmente 3 coisas pelas quais é grato hoje. Podem ser simples, como o sol que ilumina a manhã ou o café que te aquece. Sinta a emoção real da gratidão expandir dentro de você. Quanto mais você pratica, mais percebe que a gratidão não apenas atrai, mas também mantém o que chega. Terceiro, a confiança no caminho, onde não há medo. Um dos maiores desafios do nosso tempo é confiar. Confiar em nós mesmos, confiar na vida, confiar que o que é nosso encontrará o caminho até nós. Mas o budismo nos lembra de algo essencial: não estamos no controle de tudo. Podemos agir, podemos plantar, podemos cuidar, mas não podemos forçar a colheita. O sofrimento nasce da ilusão de que podemos controlar o fluxo da vida. Quando soltamos essa necessidade, encontramos paz. E é justamente nessa paz que a atração natural acontece. O Buda dizia: aquilo que está destinado a você te encontrará, mesmo que você tente evitá-lo. Aquilo que não é para você se afastará, mesmo que você tente segurá-lo. Aceitar isso é libertador. É compreender que você não precisa correr atrás de nada, precisa apenas se alinhar com quem realmente é. Quarto, presença, o portal onde tudo acontece. Pare um instante. Observe ao seu redor. Escute os sons. Sinta o peso do seu corpo onde está agora. Respire. Este momento é o único lugar onde a vida existe. Tudo o que você deseja, amor, abundância, paz, realização, não pode ser encontrado no futuro. Ele nasce aqui, agora. Quando estamos presos ao passado, carregamos arrependimentos. Quando estamos obcecados pelo futuro, cultivamos ansiedade. Mas, quando nos ancoramos no presente, despertamos uma energia silenciosa que atrai sem esforço. A presença é magnética. Quando você está inteiro no agora, o universo inteiro se reorganiza ao seu redor. Quinto, integração,
viver o caminho, não apenas entendê-lo. Todos os ensinamentos que vimos até aqui, soltar, gratidão, confiança, presença, não são conceitos para decorar. São práticas para viver. O budismo não é sobre acúmulo de conhecimento, mas sobre transformação interior. Não se trata de controlar a vida, mas de dançar com ela. Não se trata de correr atrás, mas de se abrir para receber. E, à medida que você integra essa sabedoria no seu cotidiano, algo poderoso acontece. A luta interna diminui, o coração se expande, e você passa a viver com mais leveza. As coisas fluem. As pessoas certas chegam. As oportunidades se apresentam. E você entende, de uma vez por todas, que atrair não é um ato de querer, é um estado de ser. Hoje, convido você a fazer um pacto silencioso com si mesmo. Pare de perseguir. Pare de forçar. Pare de acreditar que precisa controlar cada detalhe da sua vida. Respire profundamente. Confie no caminho. E permita-se receber. Porque quando você encontra paz dentro de si, o mundo inteiro encontra um caminho até você.